um exemplo que eu vi recentemente no o André, da Chip Art, que é um canal que eu sempre assisto lá, e eles têm o André, ele tem uma personalidade muito interessante, assim, ele vai muito direto ao ponto em algumas coisas e eu acho interessante a forma como ele explica. E ele estava relatando um caso de um cliente que também é amigo dele e que comprou um computador com a Chip Art, gastou, sei lá, 20 mil no computador. Então, não pegou uma máquina básica. Uhum. E depois que a máquina chegou lá, a pessoa começou a instalar, a usar, e o principal objetivo eram jogos em 4K, se eu não me engano. E aí o cara ligou para eles, para o suporte, como era amigo do André, ligou diretamente para o André e falou, cara, não tá dando, a máquina tá ruim, a máquina tá gargalando, não tá legal. E o André, pô, o cara comprou uma máquina de 20 conto, como que tá gargalando? Pera aí, vamos ver o que tá acontecendo. E aí, qual que é o resumo da ópera? O cara estava abrindo o jogo dele junto com um software de monitoramento de FPS. Acho que o MSI Afterburner, se eu não me engano. E aí no Afterburner ficava mostrando assim, 120 FPS, 110 FPS, 120 FPS, 110 FPS, 120 FPS, 100 FPS. E aí o cara, porra, tá gargalando, tá subindo e tá descendo, não consigo jogar, olha isso. Porque ele tava prestando atenção no gráfico, não no jogo em si. Aí que quando ele falou pro cara, tá, vamos fazer um teste aqui. Desinstala o Afterburner. Desinstalou. Liga o jogo. Tá conseguindo jogar? Ah, tá, não, tá fluido, tá legal. Vou testar aqui um pouquinho, daqui a pouco eu te ligo. Aí, lá, 4 horas depois, o cara liga pro André, André, eu não sei, eu acho que tá normal, não tô percebendo mais nenhum problema, não. Aí o André, é claro que não tá, seu animal. Você tava olhando pro gráfico, você não tava prestando atenção no jogo, você não tava se divertindo com a experiência de 20 FPS, de 120 FPS para 100 FPS, não é uma coisa que vai estragar a sua jogabilidade. Se fosse de Em 4K 120 ainda por para cima. se fosse de 120 para 30, aí sim, meu amigo, pô, aí tá, É, realmente você tem um problema, né? não. Mas acima de 90 FPS, dificilmente, se você não é um jogador competitivo, você vai ter problemas de verdade com a qualidade da sua experiência. Então, pessoal, Que engraçado, até porque eu tive uma experiência recente que é parecida com isso. Ah, não porque o jogo estava travando, mas sabe que a Steam tem o próprio contador, né, dela? E eu tava utilizando o Go Overlay, que também tem um negócio lá que mostra os frame times, aí é 1% e tudo, né? E aí o game que eu tava jogando se chama What Remains of Edith Finch, se eu não me engano. É um jogo atmosférico, de história, assim, e tal. Não tem nenhum desafio de mecânica, é quase uma história interativa. E é feito pelo mesmo pessoal, se eu não me engano, é feito pelo mesmo pessoal que fez aquele game do gatinho lá, o Stray. É a mesma ah, empresa. tá, esse é um que tá na lista para eu jogar logo logo. E aí, cara, é uma coisa muito imersiva, é muito focado na história, o voice acting do jogo é bem da hora, muito bem feito. É um jogo curtinho, dá pra zerar ele em 3 horas, sendo completionista, assim. Ah, mas aquele bendito medidor de FPS tava no canto, em cima. Eu comecei a jogar assim e eu percebia que aquilo tava me tirando do jogo. Porque era um bagulho técnico, baseado em performance e desempenho. Eu tava querendo concentrar na história para me envolver com o negócio e poder aproveitar aquilo da melhor forma. Fechei, removi os negócios, desliguei os contadores de FPS, que no caso do Goverlay é só apertar F3, mas no da Steam tem que ir lá na Steam e desligar, né? Sim. Aí eu fechei o jogo, desliguei lá. Não, agora vou até botar uma luz amarelinha aqui, vou fazer desse um momento e vou aproveitar. E o jogo, a placa de vídeo que eu tava utilizando no PC que eu tava jogando não é tão forte, é uma 1050 Ti, se eu não me engano. Mas por aquele jogo ela roda tranquilo. Só que o jogo acho que não rodava a mais de 100 FPS nem nada, né? Só que aquele bendito mostrador ficava me mostrando essa oscilação desgraçada, né? Eu ficava tipo, Hum, nossa, mas. Tanto que eu fui mudar o gráfico do jogo. Pensei, nossa, tá meio oscilando aqui. Aí abaixei um pouco o gráfico, melhorou um pouquinho ali e tal. E aí eu percebi isso e desliguei. E depois eu fui no negócio do jogo de configurar automaticamente. Ele colocou tudo no Ultra. Coisa que eu achei que tava travando. E eu simplesmente joguei e não percebi nada. Porque o bagulho não tava ligado, né? Às vezes a gente joga mais benchmark do que o jogo, essa é a verdade. Esse é um mal que eu tenho também. Tem gente que compra computador para jogar Cinebench.
Não dá para É, fazer isso. tenho acompanhado muito o cenário de benchmark de jogos recentemente pelo Twitter, por diversos canais, né, no YouTube também, principalmente. Alguns fóruns no Reddit também, né, alguns subreddits. E eu vejo muito isso, cara. É uma coisa endêmica, assim. As pessoas abrem o jogo e ficam prestando atenção na porcaria do gráfico de performance.